Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Zeus Academy. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre os filtros globais que estão presentes no DeltaTrader Zeus, ok? São basicamente dois filtros globais e eu vou mostrar para vocês quais são os filtros globais. Filtros globais são, na verdade, esses dois parâmetros aqui do conjunto de parâmetros do Zeus. Tá? Nós temos basicamente dois filtros globais, o chamado filtro de tendência e o filtro de liquidez. Ok? Então, o que é o filtro de tendência e o que é o filtro de liquidez? Aliás, o que vem a ser um chamado filtro global. Olha só, pessoal, o filtro global, diferentemente do filtro de indicadores, eles são filtros que eles são válidos a todo momento dentro da lógica operacional do DeltaTrader Zeus, ok? Ou seja, basicamente, independente se você tenha sinal sendo gerado, ou se você tenha um filtro filtrando aquele sinal que está sendo gerado, tá? Então, independente disso, tudo o que vem, né, em termos de sinal e filtro de indicadores, aquilo dali, se não houver a devida permissão por parte dos filtros globais, né, de execução da estratégia, tá? Nenhum indicador, nenhum sinal, nenhum filtro, né, ele tem o direito de ser executado, ok? Então a gente pode entender os chamados filtros globais como se fossem filtros válidos para toda a lógica operacional do DeltaTrader Zeus, ok? Então, a ideia aqui do filtro de tendência, por exemplo, é muito simples. Tá? O filtro de tendência, ele, por enquanto, só tem um implementado no DeltaTrader Zeus, que é o filtro de ADX. Né? Ou seja, quando você coloca o filtro de tendência ADX14, o que nós estamos aqui na prática dizendo é o seguinte, olha, se nós estivéssemos levando em consideração o indicador ADX com parâmetro 14, perceba que aqui, pessoal, eu não estou tendo plotada na minha tela o indicador ADX, ok? Só que eu tenho a análise interna que o Zeus está fazendo da tendência de acordo com o indicador ADX. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o indicador ADX atualmente com um valor igual a 25. Tá? Então, se o indicador ADX está com um valor igual a 25, bem, nós já vimos, eu acredito que vocês ainda devam assistir a aula específica do indicador ADX, mas lá na aula específica do indicador ADX, a gente mostra que, por padrão, se o indicador ADX está acima do nível 25, ele indica que nós temos uma tendência definida no mercado, seja de alta ou seja de baixa, tudo bem? Agora, se o indicador está abaixo de 25, isso significa que o Zeus está interpretando que aquele ativo, naquele tempo gráfico específico, está em um momento de lateralidade. Então, aqui no caso, o que nós temos? Nós temos uma tendência de alta. Por quê? Porque o ADX está no nível 25, ou levemente acima do nível 25, tá? Agora, por que ele está perdendo força? Para a gente poder entender essa análise que o Zeus está fazendo, a gente precisa colocar aqui no gráfico o indicador ADX. Tá? Então, aqui nos indicadores de tendência, especificamente o indicador ADX, se eu colocar ele no gráfico com o parâmetro 14, que é justamente o parâmetro que o Zeus utiliza, tá? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Olha, aumentando um pouquinho o zoom, tá? Aqui no indicador, né? A gente vai ver o seguinte, olha, abrindo aqui agora a janela de indicadores, pessoal. Tá? O que me interessa aqui agora é o nível do indicador ADX, tá? Dos últimos 14 períodos interpretado pelos Zeus. Então, olha só, se eu passar o mouse sobre o último candle, eu vou ter ali o valor do indicador ADX. Olha lá, pessoal, 25,10. Então, esse nível, né, sem nenhuma casa decimal, é justamente o número que você visualiza dentro desse quadrinho verde. Tá? Ou seja, de acordo com o indicador ADX, nós temos sim uma tendência definida aqui no gráfico de 1 minuto. Tá? Só que essa tendência, por mais que ela esteja acima de 25 aqui agora, ela está, olha aqui pessoal, perdendo força.
tá? Então aqui no caso, em relação ao candle anterior, nós vemos aqui que a tendência de alta ela está perdendo força. Então toda análise que o Zeus faz é essa, tá? Nós temos uma tendência de alta. Por quê? Porque o ADX está sim acima de 25, aqui está 19 porque eu não gravei a tela, né? Mas se eu deixar o mouse parado aqui, olha, aqui a gente vai ver o nível correto, que é o nível 25, beleza? Então, de novo, qual é a análise que o Zeus faz? Nós temos uma tendência de alta, porque o ADX está no nível 25.10, ou seja, basta que seja acima de 25 que nós tenhamos aí, né, uma interpretação de uma tendência de alta, tá? Porém, em relação ao patamar anterior do indicador ADX, nós temos aqui uma perda, né, um enfraquecimento dessa tendência de alta. Ok? Então, por mais que, por padrão, o Zeus ele não mostre no gráfico o indicador ADX, eu coloquei aqui manualmente, tá, pessoal? Nós temos a interpretação da tendência feita internamente pelo DeltaTrader Zeus, tá? Então aqui nós temos o Zeus interpretando, olha, temos uma tendência de alta, então para aqueles setups que fazem operação para o mercado de alta, ok? Então a gente tem permissão de operar porque o mercado está indicando uma tendência de alta, ok? Bem, o segundo filtro global é o chamado filtro de liquidez, tá? O que é o filtro de liquidez, pessoal? Esse chamado filtro de negociações por minuto. E eu vou explicar para vocês agora como interpretar esse filtro de negociações por minuto, ok? Bem, esse filtro ele é interessante porque ele tem o papel de dizer o seguinte, olha, tem dias, por exemplo, véspera de feriado, ou sexta-feira, né, ou dias aí, por exemplo, que são muito mortos no mercado, que toda operação que você faz dá errado, né, pessoal? Por quê? Porque o mercado ele não tem força para andar para nenhum lugar. Ele não tem força nem para subir, nem para cair. Então, nesse caso, a liquidez do mercado está baixa. E se a liquidez do mercado está baixa, o Zeus, nesse caso, ele faz o quê, pessoal? Ele não opera, tá? Então, se eu uso o filtro global de liquidez, a interpretação do Zeus é: se a liquidez estiver baixa, não opera. Se eu uso o filtro global de tendência, o que o Zeus faz? Se não houver tendência definida, não opera, tá? A não ser que você escolha um indicador para operar em períodos de lateralidade, ok? Mas isso é o que nós chamamos aqui de filtro global. Então, como eu já expliquei um pouquinho sobre a lógica que está por trás do filtro de tendência, tá? Eu vou explicar para vocês agora qual é a lógica que está por trás do chamado filtro de liquidez. Tá? A lógica que está por trás do filtro de liquidez, pessoal, é muito simples, tá? Para que vocês entendam. O Zeus, ele pega os últimos 5 dias, de negociação com aquele ativo, tá? E ele verifica, na média, vamos até abrir um gráfico novo aqui para a gente poder interpretar, né, pessoal? Pegar o Indy Q16, colocando aqui no gráfico diário para a gente poder interpretar qual é o cálculo que o Zeus faz interno em seu filtro de liquidez, tá? O Zeus ele faz o seguinte cálculo, pessoal, olha só. Pegando-se os últimos 5 dias, tá? Ou seja, esse candle, isso aqui é tudo candle diário, tá? Pegando os últimos 5 dias de negociação com esse papel, no caso índice grande, tá? O Zeus ele vai fazer a verificação, pessoal, de quantos negócios ocorreram por dia com o índice cheio, ok? Então ele vai olhar o seguinte, olha, nesse dia, né, houve 9.600 negócios com índice grande. Aqui 10.100, aqui 10.600, aqui 10.400, aqui 11.500 e olha aqui, pessoal, tá vendo que nós temos 8.800 negócios? Então, nesse último dia, nós temos aqui uma perda, uma diminuição da liquidez em termos de quantidade de negócios em relação aos últimos 5 dias. Tá? Então, nós temos aqui dias muito negociados nos últimos 5 dias, mas nesse dia específico, nós vemos aqui uma diminuição da liquidez em termos de quantidade de negócios com aquele ativo. Então, nesse caso, o que o Zeus ele pode fazer? Ele pode ficar de olho, né,
nessa liquidez menor no dia corrente e falar o seguinte: opa, hoje não tem uma liquidez muito adequada, então nesse caso que nós não temos uma liquidez muito alta, eu prefiro não fazer operações, porque o mercado ele pode não ir nem para um lado nem para o outro, então eu prefiro impedir que operações de qualquer tipo sejam feitas. Por isso que a liquidez é considerada um filtro global. Tá? Então aqui nós ainda temos a análise da média da liquidez do dia corrente em relação à média dos últimos 5 dias. Olha só, em relação à média dos últimos 5 dias, tá? O dia de hoje está negociando aproximadamente 86% da média. Então basta que nós tenhamos aqui, se eu não me engano, 95% da média é o critério de corte. Né? Então, se a liquidez estiver abaixo de 95% da média, o Zeus, nesse caso, não vai abrir nenhuma operação, seja de compra ou seja de venda. Tudo bem? Então, isso daí é o que a gente chama de filtro global para as operações. Bem, nesse exato momento, na build 1.65 do DeltaTrader Zeus, nós temos apenas 2 filtros globais, pessoal. Nós temos planos de inclusão de outros filtros globais, mas a gente vai deixar para discutir isso aqui com vocês no momento correto. Ok? Bem, pessoal, no mais é isso. Eu acredito que deu então para entender quais são aí os 2 filtros globais utilizados pelo DeltaTrader Zeus, tá? É isso, obrigado pela atenção e até a próxima aula no âmbito da nossa Zeus Academy. Um abraço.